Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos começando hoje uma série de entrevista, um bate-papo com autoridades da nossa região aqui de Andrelândia, bem como representantes da educação, da saúde, que trarão assuntos relacionados a essa campanha, esse final de campanha do segundo turno das eleições de 2022. Hoje eu estou aqui com o prefeito da cidade de Andrelândia, o Cacau, que desde já agradeço a presença, e irá bater um papo com a gente aqui sobre as suas impressões e também sobre a sua vida pública bastante ampla, onde ele tem muita experiência para trocar com a gente e relacionar também com essas eleições. Cacau, seja muito bem-vindo. Eu acho que dispensa apresentações, as pessoas da cidade de Andrelândia o conhecem muito. No entanto, é bom que apresente, porque outras pessoas serão alcançadas, Então, pode falar um pouco da sua pessoa, da sua trajetória. Foram vários mandatos, não é mesmo? Primeiramente, te agradecer, Geraldo. Acho que é uma oportunidade para a gente falar um pouco sobre esse momento político que estamos vivendo. A gente vê que está com uma eleição muito acirrada e gostaria que Deus iluminasse a gente para a gente fazer o melhor para o nosso país. Então, minha trajetória política, eu estou pelo 4º mandato, já estou praticamente 14 anos frente ao Executivo de Andrelândia. Tive 2 períodos, um primeiro de 2001 a 2008, que eu fui primeiro e segundo mandato, fui reeleito, e agora estou no 4º mandato, Fui de novo reeleito em 2016, assumi 2017 e, se Deus me der saúde, a gente vai levar até o final desse mandato, com a graça de Deus. Sobre a experiência, a gente vai adquirindo, igual um amigo já me falou, a gente vai vivendo um dia de cada vez e cada dia novidades vão surgindo. E a gente vai criando essa bagagem de vida. Então, quando eu pego a minha trajetória, primeiro, segundo, terceiro e 4º mandato, que a gente vai mudando. Sim. Porque a época são diferentes, a própria população é diferente. Então, é um aprendizado diário. Espero, e quando a gente está à frente à prefeitura, pela força das urnas, passa a ser o líder daquela comunidade. Sim. E dentro dessa colocação, o prefeito, quem está geralmente no poder, fica muito isolado. Obviamente, o seu secretariado direto que você está convivendo, a gente troca muita experiência. Mas a população, de uma forma geral, pouquíssimos chegam os que vão lá na prefeitura para dar uma sugestão, uma ideia. Então a gente vai trabalhando meio isolado. E a gente, quando toma boas decisões, obviamente, todo o município é beneficiado por aquela ação. Quando a gente não toma muito boa decisão, às vezes as pessoas sofrem. Sim. Apesar que é dever do homem público rever as suas atitudes. Sim. E a gente faz isso. Basicamente, essa primeira experiência. Sim, sim. E durante todo esse período, de administração pública, a troca de presidentes, modelo de governo diferente, modelo econômico diferente, isso impacta bastante diretamente no município, ou o governador em si do estado é o que mais impacta na administração de uma cidade? Você tem 2 visões. Por exemplo, o estado de Minas, um estado grande, 853 municípios. Na minha experiência de gestão, é muito boa a proximidade do governo municipal com o governo de estado. Sim. Porque é mais fácil, é mais perto. E o governo de estado, a gente tem ações, até que são de governo do estado de Minas, que vai impactar diretamente Sim. dentro dos municípios. Então é um elo mais próximo de ligação. Sim. E geralmente a gente, quando trabalha as eleições, a gente pede apoio para os deputados estadual e federal, justamente para ajudar nesse trânsito.
E aproveitando para agradecer a população andrelandense que me deu 2 deputados majoritários, tanto o estadual e o federal, que dá uma certa tranquilidade para a gente que está frente ao governo. Sim. Os próximos 2, e se esse grupo político continuar, para os próximos 4 anos. Sim. Obviamente, a gente vai ter que passar por uma eleição que é onde é o papel bonito da democracia. Sim, exatamente. Então, essa proximidade com o governo de Minas é muito importante. Com o governo federal também não deixa de ser, pela distância é mais difícil, mas em termos de recurso financeiro, obviamente, a grande massa do recurso do país fica concentrado no governo federal. Sim. Então é muito bom ter um bom trânsito com os ministros e o presidente é coisa muito rara porque... Não diretamente, né? Não tem nem como, né? Se você pegar hoje 5.500 e poucos municípios que tem o país, não dá para atender, né? Pode atender lá um grupo de prefeitos, talvez aí. Ainda mais quando você pega cidades do porte da nossa. Quando você está numa cidade grande, de 500, 1 milhão de habitantes, o tratamento tem que ser diferenciado. Mas houve um período da história em que Minas Gerais foi muito prejudicada pela gestão federal e, com isso, acabou prejudicando o servidor público estadual e refletindo nas prefeituras também, né? Isso não aconteceu na época? Igual eu falei, como eu passei já por vários governos, eu tive várias experiências, né? Quando eu entrei, nós pegamos o Fernando Henrique, a gente teve alguns avanços aqui em Andrelândia. Sim. Através, até na época, o meu companheiro Custódio, a gente fez muitas melhorias sanitárias, que eram programas do governo federal. Sim. Nós fizemos aqui em torno de 200 banheiros para comunidades que até na época, muita gente nem banheiro tinha em casa. A gente falando isso nos dias de hoje, as pessoas não dá nem para acreditar. Mas com certeza pessoal mais da minha faixa etária que vivenciou isso vai lembrar dessa fala que eu estou falando. Sim. Depois, um grande feito que nós tivemos em seguida, foi por volta de 2003, 2004, foi quando o governador Aécio chegou no governo de Minas. Foi quando conseguimos a construção do nosso hospital municipal, que hoje talvez é o espaço mais democrático do município e atende todos. Então, são avanços que só conseguimos juntamente com o apoio dos deputados junto com os governos. E o governo federal, na época, que era do presidente Lula, eu lembro que conseguimos algum auxílio em compra de equipamentos. Sim. Porque essa conquista para o povo de Andrelândia do hospital municipal é uma conquista de várias mãos, né? Tem várias pessoas que participaram ativamente para chegar nesse objetivo. Até porque o investimento ali, se você for colocar em números de hoje, eu acredito que em menos de 15 a 20 milhões você não conseguiria fazer aquela obra. Se você pensar numa cidade de 12 mil habitantes, é uma coisa bem significativa. Então, esses avanços nós tivemos. Sim. Graças, né, a um bom tempo, né? Dizem que tem o tempo das vacas gordas, o tempo das vacas magras. Espero que não aconteça mais esse tempo das vacas magras. E essa eleição agora pode decidir muito disso, né? E agora, trazendo para o presente, no primeiro turno, o senhor não se manifestou para presidente da República, né? E agora, no segundo turno, acabou surpreendendo a população de Andrelândia e até da região, manifestando apoio a Jair Bolsonaro. O que aconteceu que levou a essa decisão? No primeiro turno, a gente focou, igual eu falei, da importância dos deputados, nós trabalhamos para deputados. Então, o nosso grupo partido, nós não trabalhamos para presidente. Trabalhamos até para governador. Até porque o meu partido, o PV, fazia parte da União Federal. Certo. Tá? E não tomei a decisão por causa disso. Mas no segundo turno, com a eleição do Romeu Zema, e até agradecer a votação de Andrelândia, foi muito significativo, ligou para mim, como ligou para outros companheiros, pedindo apoio para o presidente Jair Bolsonaro. Sim. Então, esse foi
um dos motivos que me levou à tomada de decisão. Certo. Por quê? Porque eu enxergo, como eu já te falei, da importância desse relacionamento do município com o governo de Minas. Sim. Obviamente, se eu negasse para o governador, ele, dentro do estado, né, de republicano, ele não vai deixar, talvez, a cidade de Andrelândia desabastecida. Mas com essa atitude minha como prefeito, fica mais fácil. Ganha uma moral extra. Então, essa foi uma das decisões. E também dentro da minha vida de política. Eu nunca fiquei em cima do muro. Ah, nunca ficou. Então, assim, sempre tive minhas posições. Espero que, igual eu te falei, que seja uma posição acertada para o meu município. Sim. Porque o mais importante para a gente, estando prefeito, é que as pessoas da terra da gente tenham uma boa qualidade de vida. Sim. Uma cidade agradável, uma cidade que as pessoas sintam o prazer de ter nascido aqui e conviver. Então, esse é o objetivo nosso. E as coisas não adianta, tem que acontecer aqui. Certo. Porque é aqui que a gente está vivendo, morando. Mas aí, prefeito, essa decisão sua resultou na expulsão do partido PV. Algo que assustou boa parte da população da nossa cidade, porque não entendeu como que algo poderia acontecer assim tão rapidamente. Aceitou o convite e acabou sendo expulso do PV. Eu para ser honesto com você, Geraldo, eu ainda não tive essa comunicado oficial. Sim. Eu só vi esse comunicado através da imprensa. Que a nível municipal, nós temos o PT como adversário político. Sim. Então é uma convivência a nível municipal complicada. Sim. Eu não teria e nem me colocaria ao lado desse grupo político. Sim. Porque respeito eles, é um grupo forte, está construindo a história deles, mas não é a minha história. Sim. Então, automaticamente eu já ficaria contra. Mas no primeiro turno nós não trabalhamos. Sim. Então, hoje, eu voto no Bolsonaro e estou trabalhando para ele. Por quê? Porque a gente teve esse pedido do governo de Minas. Sim. E o Romeu Zema, pela história dele, pegou um estado aí arrebentado, Correto. como ele fala na mídia. E é fato, eu fui prefeito em 2017 e 2018 de um governo de experiência PT, que Sim. foi o governo Pimentel. Sim. Que, na verdade, eu nunca pensei que fosse possível repasses constitucionais do município não ser repassado. Sim. Então, eu não tive repasse de ICMS, eu não tive vários repasses na área da saúde, Sim. eu não tive repasse na área da educação. O que aconteceu? No primeiro ano de 2017, eu já tinha 2 mandatos de experiência, já conhecia da vida pública. Sim. Falei, não, nós vamos pegar, falei com o meu companheiro de chapa, o Ibrahim, que me ajuda muito. Falei, Ibrahim, isso aqui com 6 meses a gente vai pôr a casa em dia. Não colocamos. Foi mais de 1 ano e meio. Por quê? Porque não tinha os repasses. Sim. Então, essa foi uma dificuldade enorme. Sim. E com a entrada do governador Zema, ele negociou com os prefeitos, honrou, e de lá para cá, todos. Eu lembro direitinho, até fazer uma menção aqui, né, para a nossa Câmara Municipal, na figura do seu presidente, que naquele primeiro ano eles me devolveram 500 mil. Se eles não devolvessem, eu não conseguiria ter deixado a cidade de Andrelândia no azul. A gente ficaria no vermelho. Sim. Então, nós fizemos um esforço extra, conseguimos Sim. pagar todos os servidores em dia, todos os fornecedores, mas se não vem aquele recurso, algo em torno de 500 mil, nós passamos de um mandato de 2017 para 2018 com 18, 20 mil reais na conta. Se você pensar isso para um município, é nada. Já nada. Entendeu? Pois Mas foi bom o esforço dos vereadores que me ajudou o município a honrar tudo. Então, são dificuldades que eu vivenciei com o governo do Pimentel, no caso do PT, que eu não gostaria que passasse isso nunca mais. Tá? E é uma coisa que ele exalta sempre, né? Então, por que a grande maioria dos prefeitos está com apelo do Abraçou governador? a causa do Zema?
Por causa disso. Por causa dessa má experiência. Porque quando ele fala, teve prefeito aí que ficou sem dormir, preocupado, um deles sou eu, tá? Porque é a responsabilidade que a gente tem com as pessoas. Sim. E teve colegas que veio até teve um que cometeu suicídio, né? Teve um suicídio. Então você vê que... Pois é muito sério, era sério demais. A coisa é bem complexa. Muito bem. Tá joia. Eu vou interromper um pouquinho a nossa entrevista para passar para a segunda parte e daqui a pouquinho a gente volta. Nós voltamos para a segunda parte, a parte final dessa entrevista com o prefeito Cacau de Andrelândia. E nós já vamos diretamente em uma pergunta do município, que muitas pessoas estão fazendo, alguns estão até criticando esse fato. Cacau, o que significa esses 50 milhões parados na conta da prefeitura? Vamos lá, pergunta até bem pertinente, Geraldo. Na verdade, não são 50 milhões parados. É que você tem alguns recursos que são ordinários, que são recursos do município, que você pode fazer o investimento que for melhor para a cidade. Certo. E tem os recursos vinculados, que são recursos que são casados com a saúde, com a educação, com o meio ambiente. Na verdade, o município de Andrelândia tem boa parte desses recursos que são direcionados para isso. Se eu tenho que fazer aqui a determinada ação, eu não posso fazer outra. Sim. Então, de recurso livre do município, hoje a gente tem 20 milhões de reais. Recurso livre. E a questão de não estar investindo, por que está parada, primeiro que a gente está tendo bastante dificuldade com as empresas que ganharam as licitações de Andrelândia. E não estão executando. E tem hora que você tem que tomar a obra. Você pega um exemplo hoje daquela creche, Sim. que a gente já foi muito criticado. É uma obra que começou no mandato passado, por volta de 2013 a 2015. Era um recurso que veio da época da presidente Dilma. Então, naquela época, ela repassou 50% desse recurso. Sim. Então, ela não passou o recurso na integridade, que seria 100%. Sim. Então, essa é uma dificuldade. E eu não posso, como era dentro daquela ideia de recurso vinculado, esse recurso vem na educação. Correto. Porque é creche, é educação. escola. E eu tive dificuldade, primeiro, das construtoras, depois dificuldade de liberação do resto do recurso. Então, essa dificuldade foi real. Até que, com dinheiro ordinário da prefeitura, eu pedindo ao FNDE, consegui, através de iniciativa nossa, deputados correndo atrás, que eles nos liberaram para usar recurso próprio do município para acabar a obra. Então, só aí foi possível acabar. Aí ainda não acabamos. Estamos trabalhando com essa ideia. E é uma coisa que me chateia muito, porque quando você tem uma obra igual a creche, que ela não ficou pronta na época devida, e eu não tiro a minha culpa, eu acho que é um absurdo eu não ter conseguido em 5 anos, e o gestor passado também o período dele. Por quê? Porque, além do prejuízo financeiro, as coisas estão subindo, o dinheiro é outro, você vai gastar mais do que o inicial, você tem a perda das crianças. Aquela criança que passou a idade de estudar naquela creche não volta mais. Não volta mais. Então, a mãe que precisava trabalhar fora não conseguiu, e eu tenho um lado que eu gosto, que é a creche que funciona, foi construída na minha gestão. Sim. Ali a gente tem a capacidade de 40 alunos, e com a nova poderemos chegar até 120 alunos. Isso seria 100% da demanda? 100% da demanda. E nesse meio tempo nós já estamos criando o projeto de lei para abrir vagas novas, vamos fazer novo concurso público. Sim. Então estamos trabalhando. Agora, na questão do orçamento, do dinheiro da cidade, a gente tem algo em torno de 20 milhões. Sim. O que não está sendo feito? Nós estamos com um estudo de um projeto grande, que já tem mais de 1 ano, e em breve a gente vai passar isso para a população andrelandense, dentro do planejamento nosso de governo e dentro de promessa de campanha, que deve ser uma obra que deve ficar entre 15 a 20 milhões de reais. Sim. É algo assim que vai trazer um benefício social para a população muito grande. Então a gente espera ainda, nesses próximos 2 anos de mandato,
O projeto está em fase final, daqui a uns dias a gente deve apresentar essa arte. Por enquanto ele não vai ser apresentado. E a ideia é construir nesse final de mandato, tá? Correto. Então, basicamente é isso. Sim. E é muito melhor a gente ter o recurso do que não ter. Sim, isso aí sim. dá uma tranquilidade para o povo de Andrelândia. Para vocês terem uma ideia, esse recurso em torno aí deve estar uns 40 e poucos milhões. O recurso anual do município vem em torno de 60 milhões. Sim. Então você tem quase um ano de dinheiro para gerir a cidade com dinheiro em caixa. Correto. Muito bom. Não? Só não pode virar um pecado mortal, Tá né? certo, pode. E uma coisa também que algumas pessoas questionam é o seguinte, esse investimento, que é um investimento pode ser de 15 milhões a 20 milhões, que se é um investimento, eu não tenho conhecimento, mas se é um investimento que visa lazer social e tudo mais, realmente é uma necessidade da cidade, né? Ninguém vai se opor. E será que a creche, no caso, que é um que vem sendo, ela vai também ser concluída antes ou durante o período da construção dessa nova obra? A creche, a previsão nossa, até fevereiro, março, a gente está entregando para a população. Tá. A outra obra vai depender muito da gente, no processo de licitação, ter uma boa empresa que ganhe e que tenha responsabilidade. Sim. O tempo previsto dentro do cronograma físico-financeiro é de 1 ano. Sim. Isso aí é o tempo que vai se gastar. Então, para concluir, então, teria que se a gente começar a obra até ali para março, daria tempo. Sim, tá. Tudo bem. Perfeito. Nós estamos caminhando aqui para o final, né? Mas antes eu tenho mais uma pergunta aqui. Teve em Andrelândia, há poucos dias, uma audiência pública, né, para criação do plano de saneamento básico, que é um plano que faz uma previsão aí de 20 anos, dos próximos 20 anos, do que vai ser feito relacionado ao saneamento básico. E eu estava presente, o senhor também estava, mas o senhor não se manifestou durante essa audiência. Qual foi o motivo? Não, primeiro é que eu, enquanto prefeito, eu já tenho uma visão da situação do município. E a gente fez 2 ações, uma, o plano diretor, que regula as ações do município por 10 anos, nunca tinha sido feito em Andrelândia, e esse plano municipal de saneamento básico. Eu peguei um na prefeitura, mas na hora que você vai mexer, não é de Andrelândia. Tá? Tem até nome de outras cidades dentro do processo. Sim. Aí nós fizemos uma licitação pública e a gente vem trabalhando com esse pessoal há muito tempo, cobrando, então apresentou. Então, o que reza hoje sobre o saneamento básico? Então, o saneamento básico, você está falando de 4 situações, que seria águas pluviais, água encanada, que seria a água que chega nas residências, o esgotamento sanitário, e a questão das águas pluviais. Sim. Então, esse é o conjunto. O que está focando hoje? Você tem um marco regulatório que é até 2033. Então, ali, com esse plano municipal, você tem uma ideia de investimento, porque sem ele você não tem nem como buscar recursos. Sim. Que pode ser via Copasa, Sim. que é uma subsidiária do Estado, ou o governo federal, ou recurso próprio da própria cidade. Entendi. Muito bem. E já que nós vamos estabelecer, né, uma sequência de entrevistas desse tipo, né, quero lhe agradecer muito, né, por ter aceitado o nosso convite e também, né, dar um espaço para que o senhor possa, né, aproveitar a transmissão e deixar um recado final para os andrelandenses. Pode ficar à vontade. Geraldo, a minha visão e pedir o povo, por exemplo, eu tomei a decisão, pedi do governador, estou consciente, igual essa obra que você falou por um acaso aí, Plano Municipal de Saneamento Básico, a gente vai precisar de muito recurso de governo federal. Eu já tinha conversado com o nosso deputado Luiz Fernando na viabilidade de separar lá uns 12 a 15 milhões de reais para a gente começar a trabalhar com a ideia da ET. Sim. Obviamente, se a gente tiver um presidente alinhado com o nosso grupo político, vai ficar muito mais fácil. Sim, sim. Tem o pedido do governador. Então, eu gostaria de pedir à população andrelandense, respeito ideias de todos, essa ideia da democracia, mas aqueles que tiverem dúvida, aqueles que decidiram ainda não votar, que dê um voto de confiança ao governador, ao presidente Bolsonaro,
porque já vai estar alinhado com o governo de Minas e fica mais fácil a nossa vida. Então, essa é a visão, esse é o meu pedido. E espero que dia 30 a gente corra com uma eleição tranquila, que as pessoas pensem, a eleição é um dia, vai passar e a nossa vida vai continuar igual. Então, respeitar as diversidades, esse é o processo democrático. Então, respeita as pessoas, respeita a ideologia de cada um e que a população do nosso país faça o melhor para o nosso Brasil. Então, dia 30, meu pedido, 22, meu candidato, Jair Bolsonaro.